Nesses últimos 9 meses, queridos, vivendo em isolamento social, alguns amedrontados aí pelos números dos infectados e até mesmo daqueles que morreram, né, pela Covid, estarrecidos pela onda de desemprego que tem assolado a nossa nação, a nossa cidade, lançando muitas famílias na incerteza do amanhã. Além desse novo normal de ser recebido com álcool em gel, de ver os irmãos de máscara, do distanciamento social, e aos poucos a gente tem retomado as nossas atividades, temos voltado, né, ao trabalho, algumas escolas já retomaram essas atividades, e é claro que a gente sempre fica com aquele receio de uma nova onda, como está acontecendo, por exemplo, lá na Europa. E todos nós ficamos na expectativa, torcendo pela chegada da vacina, que falam que vai acontecer aí pelo início de 2021. É certo que, infelizmente, há aqueles que ficam aproveitando esse momento para, de alguma forma, querer ser o pai do menino, né? Ser aí o protagonista de uma vacinação e ficam aí brigando entre eles, esquecendo que nós precisamos realmente cuidar do nosso povo, cuidar da nossa população. Mas, amados, também durante a pandemia, nós passamos a valorizar mais a família. Começamos a fazer as nossas refeições juntos, que nem sempre nós tínhamos esse tempo no nosso dia a dia. Assistir filmes, comer pipoca com a família, ficar brincando até altas horas da noite. Esse foi realmente um tempo também da família, de estar juntos. E é claro que a nossa vida com Deus, ela foi também profundamente impactada, porque diante do ativismo de antes, muitos passaram a ter mais tempo para ler a palavra de Deus, de ler bons livros cristãos, de buscar a Deus em oração, de usar as redes sociais para compartilhar coisas boas que edificam. Durante esse período, devido à necessidade também de alimentar o rebanho, nós começamos a realizar lives. Até então eu nem tinha qualquer coisa no Instagram ou no YouTube, mas pela necessidade nós então passamos a fazer uso desses instrumentos que podem ser bênção. Eu sei que tem muita coisa que não presta circulando aí na internet, mas a gente deve realmente fazer e mostrar que é possível ser diferente. E graças a Deus, desde março, nós temos postado quase que diariamente, tanto no YouTube quanto no Instagram, mensagens, reflexões, devocionais, pregações para abençoar a igreja. Nós aprendemos também a ser uma igreja numa nova perspectiva, uma igreja onde nós aprendemos a estar juntos, mesmo que separados, cada um na sua casa. Esse foi um período que talvez aparentemente fosse de esterilidade, de dureza, de sequidão, de um deserto. Alguns podem dizer assim: graças a Deus que o ano de 2020 está virando a página, já vamos adentrar 2021. Para alguns poderia ser um ano perdido, mas eu quero crer, queridos, que apesar do deserto, apesar da dificuldade, Deus tem trabalhado nas nossas vidas, Deus tem agido no meio da sua igreja. Amém. Junte-se a mim nesse instante, que nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Feche seus olhos, deixe-me orar mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor, nós ficamos maravilhados, sabendo que a Tua palavra, Senhor, é que ministra, que fortalece, é que nos alimenta. E essa palavra, Senhor, que é majestosa, que é poderosa, essa palavra provém de Ti. Nos curvamos maravilhados, ó Deus, Amém, pelo acesso que temos à Tua voz. Amém. Oramos, ó Deus, para que Tu derrames do Teu Espírito Santo sobre a igreja cristã, fonte da vida, Amém, e possamos, ó Deus, ouvir aquilo que Tu queres para a cada coração nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que Tu recebas a cada um dos Teus filhos, de coração contrito, busca a Tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, em nome de Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. E nós vamos estar lendo dos versos 22 a 27, mesmo assentados. Queridos, se nós voltarmos a atenção a esses 6 versículos do livro de Êxodo,
nós vamos ver surgir um novo padrão na vida nacional de Israel, quando eles finalmente começaram a longa jornada pelo deserto em direção à terra da promessa. Se você recuar um pouco ainda no capítulo 14, vocês vão ver a narrativa de como o exército egípcio se precipitou sobre um povo que estava acuado, encurralado contra o Mar Vermelho. Não havia saída, não havia escapatória para Israel. Parecia que era o fim. E talvez muitos possam olhar para tudo que estava acontecendo ou está ainda a acontecer nas suas vidas, com a sua família, com a nossa nação, e dizer estarrecido, parece que é o fim, não tem saída, não tem solução. Mas como aquele povo respondeu? Eles viram Deus mandar pragas sobre o Egito, tornando aquela nação poderosa e próspera numa nação massacrada e humilhada. Os israelitas viram os egípcios lhe entregarem suas riquezas e pediam para que eles saíssem de suas terras. Mas agora, Faraó havia mandado o seu exército no encalço de Israel. Como aquele povo que viu tantos milagres, tantas maravilhas reagiu? Eles confiaram que o Senhor os livraria? Como eles responderam diante daquela nova crise que estavam passando? Amados, às vezes nós nos deleitamos com a presença do Senhor, nós nos alegramos com os louvores, nós nos alegramos com a mensagem da palavra de Deus, ouvimos o testemunho e sentimos em nós mesmos o agir do Senhor. Mas quando vem a crise, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, nós nos sentimos como que abalados, amedrontados, aterrorizados. Aqueles homens, diante da perseguição do Egito, eles não clamaram ao Senhor, ao contrário, eles se voltaram contra Moisés e começaram a reclamar que eles foram trazidos do Egito para morrerem no deserto, nas mãos dos seus antigos senhores. Porém, mesmo com toda a incredulidade do povo, a palavra de Deus diz que Deus os libertou. Deus separou as águas do Mar Vermelho e todos os israelitas passaram a pé enxuto, como nós conhecemos a história. E depois que eles fizeram aquela travessia, enquanto o exército egípcio atravessava, o Senhor fez o mar fechar-se. E todos aqueles homens valentes, poderosos, preparados para a guerra, sucumbiram. E aí nós entramos no capítulo 15. Já nos versículos de 1 a 21, nós temos um registro de um culto de adoração, em comemoração, em celebração ao poderoso livramento de Deus. O povo explodiu de alegria, diante do livramento, diante de tudo aquilo que Deus havia operado. Imagina só, você passar por uma grande dificuldade. O irmão esteve com a Covid, e ele teve um comprometimento do seu pulmão em 75%, ele precisou ser internado lá no São José. Ele não tinha perspectiva de voltar à sua família. O abatimento, a dor, a tristeza veio ao seu coração, aos seus familiares. Mas, queridos, depois de alguns dias, semanas internado, o Senhor lhe deu vitória e ele pôde retornar ao convívio da sua família. Imaginem a celebração da sua esposa ao recebê-lo, das suas filhas ao abraçarem, dos seus irmãos em Cristo ao acolhê-lo. Queridos, depois de nós passarmos por um período difícil de luta, e que nós experimentamos as dores do momento e das circunstâncias adversas, quando nos vemos de volta à vitória, nós nos alegramos. Assim foi com o povo de Israel. Eles explodiram de júbilo a ver a grande salvação do Deus de Israel. Esses são os versículos iniciais, no capítulo 15. Mas, amados, quando nós chegamos aos versículos 22 a 27, eles são quase como uma tapa na cara, saindo abruptamente, bruscamente daquela cena de triunfo, de adoração e gratidão. E agora eles estão em um novo cenário. Agora estão cheios de reclamação, amargura e descrença. Nós ficamos ainda mais perplexos quando, à medida que lemos a história,
nós vemos como isso é um padrão, quase uma característica na vida da nação de Israel, e não só na nação de Israel, na nossa própria vida, na vida de muitos cristãos, que às vezes estão como que oscilando entre momentos de pico, de montanhas e momentos de vale. Os israelitas, queridos, são exemplos contundentes de reclamadores que rejeitam ajuda, e embora as pessoas se queixem de Deus repetidas vezes nessa parte do livro de Êxodo, Deus tem um plano para a sua jornada no deserto. Deus tem um propósito para tudo aquilo que eles iriam vivenciar ao longo de toda aquela jornada. E apesar das suas queixas, apesar das suas lamúrias, apesar das suas reclamações, Deus lhes dá vitória. Amém. O Senhor deseja ensinar aquele povo, o Senhor deseja ensinar a cada um de nós, que mesmo no deserto, existem benefícios para as nossas vidas. Aleluia. Acompanhe a leitura em Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 27. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sul. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Amados, a história do êxodo do povo de Israel é bem conhecida. Moisés esteve 40 anos no Egito, e durante esse período ele aprendeu acerca da maior e mais próspera cultura do mundo antigo. Ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Depois que ele mata um egípcio em defesa de alguém do povo de Israel, ele então se afasta, ele vai para o deserto, e ali durante 40 anos ele passa a desaprender. Ele se despoja da sua autoconfiança. Depois o Senhor o chama, o envia para o Egito novamente, para que fosse o grande libertador do povo de Israel. E com a ajuda, com a intervenção divina, Moisés conduz o povo para sair do Egito, saindo em direção à terra prometida, mas devido à rebeldia do povo, Moisés passa 40 anos no deserto, até que toda aquela geração sucumbisse nas areias do deserto e passassem a depender totalmente de Deus. Ou seja, Moisés esteve 40 anos no Egito, aprendendo algo, passou 40 anos no deserto, aprendendo a não ser nada, e por último passou 40 anos no deserto, provando que Deus é tudo. Aleluia. O que aprendemos, amados, com a história de Moisés, com a história do povo de Israel, é que Deus está trabalhando nas nossas vidas, mesmo em meio às provações. Amém. O Senhor naquele momento revela a deficiência do povo para vencer os desafios do deserto. Aquele povo tinha limitações. Durante muito tempo eles foram escravos, eles não estavam habilitados a guerrear, eles não estavam habilitados a passar tantas dificuldades como nenhum de nós. Quando essa pandemia chegou, ninguém sabia ao certo o que era esse vírus. Eu lembro que alguns diziam assim: olha, faz um chazinho de eucalipto com limão em cruz e toma quentinho, que é tiro e queda para acabar com esse vírus. Eu lembro de um vídeo que circulou nas redes sociais. Uma senhora disse que encontrou um vírus querendo entrar na casa dela, pegou a chinela e
bateu em cima do vírus e matou o vírus. Na casa dela não, ninguém entra. E nós fomos aprendendo. No início dizia não é necessário usar máscara, depois todo mundo precisa usar máscara. E ainda estamos aprendendo. Assim era o povo de Israel. Assim foi aquela jornada de Israel no Egito. É uma imagem para as nossas vidas. Lembre-se, queridos, que a vida cristã é uma jornada em direção à terra prometida, a Canaã celestial. Ao longo de todo o caminho, Deus está trabalhando nas nossas vidas para nos despojar da nossa confiança em nós mesmos. Às vezes nós nos sentimos muito autônomos, independentes, senhores de nós mesmos, mas nós não somos nada, somos pó. E isso é o que realmente está acontecendo nessa passagem. Deus está trabalhando, santificando o seu povo, ensinando-os por meio de difíceis provações a confiar nele. Amém. Eu sei que é muito bom quando as coisas nos são favoráveis. Eu sei que é algo agradável quando tudo está bem. Mas, amados, apesar da dureza, da dificuldade, da prova, como nós aprendemos quando estamos passando por desertos na nossa vida? Olhem para o exemplo de Jó. Jó era um homem de Deus, mas havia algo na vida de Jó que precisava ser trabalhado, e Deus agiu no coração de Jó. Talvez, queridos, essa também seja a sua realidade. Talvez você esteja atravessando um deserto em sua vida, um problema financeiro. Foram tantas as dificuldades decorrentes dessa pandemia, dívidas se acumularam, calotes daqueles que lhe deviam, desemprego, quem sabe um problema em seu relacionamento familiar, uma crise no seu casamento, uma dificuldade no diálogo com os filhos, ou com os pais, ou entre irmãos. Pode também ser algo relacionado à sua saúde, uma doença que o acompanha há anos, ou mesmo algo que de repente tem tirado o seu sono. Um deserto escaldante que rouba as suas forças, a aridez do momento que lhe impõe dor e sofrimento, a solidão de quem acha que está sozinho. Mas é preciso nos lembrar, queridos, como diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Nós não estamos imunes a andar pelo vale da morte, nós não estamos blindados dos problemas e das dificuldades, mas mesmo em meio às provações, o Senhor estará conosco. Amém. Em todos os momentos. O que é que essa passagem nos ensina? O que o deserto, que o povo de Israel estava passando, tinha a lhes oferecer. E a primeira coisa, queridos, é que a vida no deserto pode nos fazer esquecer. Se nós não tivermos cuidado, às vezes a vida no deserto pode nos fazer esquecer que Deus já fez em nós e por nós. Às vezes as dificuldades podem nos levar a viver uma vida de reclamação, de murmuração. Veja nos versículos 22 e 23. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. Amados, após a libertação do povo, após a passagem pelo Mar Vermelho, Deus enviou os israelitas em seu caminho de uma marcha de 3 dias para o deserto de Sur. E ali eles, durante aqueles 3 dias, não encontraram água para beber, até chegar àquele oásis. Mara era um oásis no meio do deserto. Mas, enquanto eles pretendiam matar a sua sede, eles que estavam caminhando pelo deserto, não era apenas algumas centenas de pessoas, eram milhares e milhares de homens, mulheres, crianças e animais. E ali eles chegaram naquele oásis. Eu imagino a alegria, quando longe, eles viram aquele ambiente verde. Eles sabiam que ali eles encontrariam descanso, eles matariam a sua sede. Só que quando ali chegaram, as águas eram amargas, não eram próprias para o consumo.
Eu acho que vocês se lembram da história de Noemi. A palavra de Deus diz que Noemi, aquela mulher, ela, quando sai da sua terra natal e vai em busca de um ambiente melhor, pensando que vai encontrar prosperidade, ali ela perde o seu marido, perde os seus filhos e volta sem nada para a sua terra. E quando ela chega, as suas amigas, as mulheres que talvez tenham convivido com ela, que cresceram juntas, chegam a ela e ela diz: olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem agora de Mara, porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida e você só consiga olhar para o seu problema. Em consequência daquela dificuldade, da crise que batia a porta, a palavra de Deus diz aqui no versículo 24 do Êxodo 15, que o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos, Moisés? Estamos sedentos, estamos morrendo de sede. O que realmente é impressionante, queridos, é saber que esse povo, eles não estavam infelizes ou desabafando com Moisés, eles estavam reclamando era de Deus. O que é assombroso, amados, é que tudo isso ocorre apenas 3 dias que Deus havia dividido o Mar Vermelho. Eles passaram por um grande milagre do Senhor, mas naquele momento a sua circunstância falava mais alto. Eles esqueceram aquilo que Deus havia feito no Egito, enviando das pragas para libertar o povo. Eles só conseguiam olhar para o seu próprio umbigo, a sua necessidade imediata. O que é espantoso é que o povo estava sofrendo do mesmo tipo de esquecimento de Faraó. Eu acho que vocês se lembram que quando Deus enviava as pragas, Faraó, ele se arrependia e dizia: Moisés, ora por mim, eu deixarei o povo ir. A praga cessava e o coração de Faraó endurecia, ele esquecia tudo. Assim estava o povo de Israel, e assim muitas vezes nós nos encontramos, esquecemos rapidamente tudo aquilo que Deus já fez em nós e através de nós. Queridos, mas enquanto nós balançamos a nossa cabeça e reviramos os nossos olhos para o comportamento de Israel, não vamos esquecer aquilo que Paulo nos lembra em 1 Coríntios 10, versículo 6. Essas coisas aconteceram a eles como um exemplo para nós. Isso aconteceu para que nós pudéssemos aprender com os erros de Israel. Em outras palavras, ao lermos a história de Israel, estamos nos olhando no espelho. O fato, queridos, é que quando as adversidades da vida, no deserto, realmente começam a nos pressionar, a nos maltratar, a salvação de ontem, terrivelmente é fácil de ser esquecida. As bênçãos do Senhor ficam encobertas, embordadas em nossa mente. Tudo que Ele fez em nós e por nós parece que fica esquecido, deixado em uma gaveta da nossa memória. Nós simplesmente, usando a linguagem da informática, como que deletamos, esquecemos, apagamos. Mas ouça o conselho de Jeremias, quando em Lamentações capítulo 3, versículo 21 e 26 ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Glória a Deus. E olha que Jeremias é considerado o profeta chorão, daí o livro de Lamentações, mas ele confia, ele deposita no Senhor a sua esperança, a sua segurança. Glória. E quem você tem depositado a tua confiança, a tua segurança? É no governo? É na política? É na economia? Em quem você tem depositado? A nossa confiança precisa ser depositada no Senhor. Cai 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei abalado. Aleluia. Não se deixe abater, consumir, destruir pelas dificuldades que lhe assolam.
Diga ao valente que quer infligir dor e sofrimento em sua vida, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Glória. Você é propriedade de Deus. Outro dia, amados, eu estava lendo sobre um fenômeno crescente em nossa sociedade. O termo técnico que os estudiosos usam é declínio cognitivo subjetivo. É também conhecido como síndrome da vida ocupada. Eu posso dizer que pela ondulação que se abateu sobre a igreja nesses dias de pandemia, alguns cristãos estão familiarizados com essa síndrome da vida agitada. É um distúrbio que afeta as pessoas muito ocupadas e que têm uma vida estressante, causando esquecimento e falta de concentração nas pessoas que absorvem muitas informações diariamente. Nós vivemos no ativismo, às vezes nos multiplicamos fazendo uma coisa e outra, é uma agitação completa. E com o passar do tempo, acabamos como que esquecendo algumas coisas. Às vezes esquecemos a data do aniversário do nosso cônjuge. Meu Deus, primeiro ano de casado, sofri. Esqueci do aniversário da minha esposa, era o mesmo dia do aniversário do meu sobrinho. E aí nós fomos para o aniversário lá do meu sobrinho, e a posando uma cara desse tamanho do meu lado. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não fiz nada. Vamos dizer que realmente tinha feito tudo errado. Queridos, alguns de nós somos assediados pela síndrome da vida agitada, e quando a próxima crise nos atinge, mexendo com nossas certezas e valores cristãos, a grande salvação em Deus e Jesus Cristo muito facilmente parece uma notícia velha, insignificante. Alguns já nem lembram mais daquele grande dia em que o Senhor os alcançou com o seu amor e com o seu perdão. Eu não estou falando simplesmente de ir à frente, levantar a mão confessando a Cristo, mas naquele momento em que você sentiu uma alegria indizível, algo tão intenso, tão profundo, algo que nada se iguala a isso. Alguns estão aos poucos esquecendo esse momento. Infelizmente, diante dos fardos da vida, diante dos problemas do hoje, estão esquecendo do que aconteceu no passado. Porém, ouça a declaração de Davi, lá no Salmo 103, versículos 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Glória. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade, de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, que essa seja a sua oração, meu amado, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Amém. Mas o mais impressionante, queridos, na história desse povo de Israel, não é simplesmente que eles murmuraram pela falta de água, é que antes disso acontecer, antes da murmuração chegar aos seus lábios, lá em Êxodo 15, a partir dos versículos iniciais, nos é relatado que o povo se alegrou, o povo celebrou, festejou, eles estavam gratos pela sua confiança ao Senhor. Diz lá no versículo 1, Moisés e os israelitas entoaram este canto ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Aleluia. Aquele povo estava celebrando no início do capítulo 15. Aquele povo estava se alegrando pelos grandes e poderosos feitos do Senhor. Aquele povo, queridos, ele estava lembrando de tudo aquilo que acontecera na travessia do Mar Vermelho. Aquela grande vitória. E aí logo em seguida, nos versos 11 a 16, eles agradecem a Deus pela sua presença atual no meio deles. Eles não apenas lembram do que aconteceu, mas eles agradecem a Deus porque Deus era um Deus presente. Ele diz: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Com teu amor conduzes o povo que resgataste com a tua força, tu o leva à tua santa habitação. Quem está conduzindo o povo de Israel é o Senhor. Quem conduz a sua vida é o Senhor. Amém. Amém.
Amém. Você está nas mãos do Senhor. Você esteve no passado, quando o Senhor te alcançou com a sua salvação. Deus é o Senhor da tua vida no presente, enquanto Ele te santifica. Aleluia. Mas não somente isso, diz nos versos 17 e 18, que eles se reportam ao futuro. Diz assim: tu, Senhor, farás entrar o povo que compraste e o plantarás no monte da tua herança. Eles olham para o futuro e dizem: olha, Senhor, tu estarás conosco quando herdarmos essa terra. Quando adentrarmos a Canaã, o Senhor será o nosso general. Eles olham para o futuro. Queridos, assim é a nossa salvação. Olhamos para o passado, no dia que o Senhor nos alcançou e nos declarou justo, a nossa justificação. Olhamos para o presente e contemplamos essa vida sendo transformada, sendo moldada segundo a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. É a nossa santificação. E contemplamos o futuro, um dia quando estaremos na glória eterna, quando receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. É o período da nossa glorificação. É o momento em que o Senhor nos acolherá, nos receberá, estaremos eternamente na presença do Senhor. O povo de Israel, nos primeiros versículos do capítulo 15, contemplam tudo isso. Eles celebram o passado, eles celebram o presente, eles celebram o futuro. Mas, amados, de repente, eles mudam. Eles só conseguem enxergar o problema. Como pode ser isso? Como tão rapidamente mudaram da água limpa, potável, e passaram a ser uma água suja, poluída? Esse cântico de Moisés, amados, foi uma tentativa de ensinar o povo de Deus que nós somos dependentes da obra salvadora de Deus, a sua obra redentora. Amém. Assim, nós devemos olhar constantemente para o que Ele fez. Nós devemos nos lembrar do seu grande amor por nós. Amém. Para que possamos nos fortalecer nos dias maus. Quando as nossas pernas fraquejarem, possamos contemplar os grandes feitos do Senhor. Glória. Os versos iniciais do capítulo 15, para trás, mostram a libertação da escravidão. Olhar para trás, queridos, prepara para a vida, confiando em Deus todos os dias que virão, e Moisés procurou ensinar-lhes isso. É por isso que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós fazemos em memória do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. São mais de 2000 anos, mas se Ele não tivesse sido erguido naquele madeiro, se Ele não tivesse levado os teus e os meus pecados, nós estaríamos fadados ao inferno. O salário do pecado é a morte. É isso que o Senhor te diz nessa noite. Não olhe para o teu problema, contemple aquele que é maior que o teu problema. Não fique atemorizado em meio às lutas. Lembre-se que o Senhor é o teu general e Ele não perde as batalhas. O Senhor é aquele que te salvou e é o que continua salvando vidas, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Aquele que põe nossos pés no caminho vai nos levar através do deserto até o caminho de nossa casa eterna. Essa foi a lição para o povo de Israel. Essa é a lição de Deus para as nossas vidas. O apóstolo João, ele traz a fala de Jesus quando diz: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Nós estamos aqui apenas de passagem. Aqui não é a nossa morada. A nossa morada eterna é com o Senhor. E a palavra de Deus diz que seremos tantos, como diz o hino da harpa cristã, como areia da praia, como areia do mar, de todos os tempos, de todos os lugares, o Senhor chamará os seus. Amém. Você tem esperança desse grande dia? Amém. Eu sei que nós vivemos, amados, um tempo onde muitos só pregam bênçãos materiais, onde a proclamação é de você ter uma boa casa, um bom emprego, um bom carro, é de você ser próspero, como se a vida cristã se limitasse apenas à prosperidade. Aqui eu não estou fazendo apologia ao franciscanismo. Você pode ser uma pessoa próspera, você pode ser uma pessoa
rica, você pode ser uma pessoa de bem de vida, mas isso não é o Senhor da tua vida. O Senhor da tua vida é Jesus Cristo. Infelizmente, como é fácil para alguns esquecer que Deus, tendo dado o seu Filho por nós, nunca nos abandonará no deserto. Se você tirar os olhos da cruz, a crise de hoje ofuscará facilmente todas as bondades de Deus. Se você tirar os olhos da cruz, você só passará a enxergar o problema e a dificuldade que você está passando. Lembre-se, querido, preencha a sua visão, preencha os seus sonhos com aquilo que de melhor existe, que é Jesus. Amém. E a única maneira de avançar é continuar olhando para Jesus. Amém. Não se esqueça da cruz. Não é simplesmente levar uma cruz pendurada no peito, mas é saber que nós olhamos para a cruz, e quando contemplamos a cruz, contemplamos a nossa própria redenção. Aleluia. Porque quem era para estar naquela cruz éramos nós, mas Ele levou sobre si as nossas dores, amém, as nossas enfermidades. Robert Murray McCheyne, pastor da igreja na Escócia do século XIX, ele falou sobre a sua vida diária e disciplinada de devoção pessoal. Ele explicou que tinha um tempo devocional diário de manhã cedo. Ele disse: todos os dias estou na palavra e em oração, clamando a Deus, não para armazenar o maná para o dia seguinte. Vocês se lembram quando Deus mandou o maná? Eles tinham que consumir o maná no mesmo dia, com exceção da sexta-feira, que recebia porção dobrada para o sábado, no dia do descanso. E aí McCheyne diz que ele fazia isso para treinar os olhos, para dar aos seus olhos o hábito de olhar em uma direção específica que durará o dia todo. Em que direção você tem olhado? Em que direção você tem posto os seus olhos? Acho que isso faz parte da lição de Êxodo 15. Devemos treinar os nossos olhos para nunca se desviarem da cruz, para dar aos nossos olhos o hábito de olhar constantemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Se você mantiver os seus olhos em Jesus, se você tiver os seus olhos postos no Calvário, na grande revelação de Deus, você nunca começará a reclamar ou dar justificativas à sua reclamação. Eu estou reclamando porque eu estou desempregado, eu estou reclamando porque eu fui perseguido no meu trabalho, eu estou reclamando. Queridos, nós precisamos entender que apesar das provações, aquele que deu o seu próprio Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? É promessa dele para as nossas vidas. Você acha que Ele reterá misericórdia para as provações? Graça para sustentá-lo em meio às dificuldades? Se Ele já foi tão longe a ponto de entregar o seu Filho ao Calvário por você, muito mais Ele há de fazer. Amém. Porque Ele te ama. Glória. Mantenha os olhos na cruz. Em vez de fazer o que Israel fez em Mara, faça o que Moisés fez. Que contraste nós encontramos entre Moisés e o povo de Israel. No versículo 25 diz que Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe o que fazer. Amém. Moisés clamou, suplicou, e isso, queridos, é fé em meio às provações. Moisés poderia muito bem ter dito: Senhor, tu me tiraste do meio da minha família, eu estava lá muito bem com a minha esposa, com os meus filhos, e aí tu me mandaste de volta para o Egito, podia ter sido morto. E aí tu me deste esse povo para conduzir até a terra prometida, mas esse povo é de dura cerviz. Naquele momento Moisés não se desesperou, ele poderia muito bem ter posto a mão na cabeça e dito: Senhor, o que é que eu vou fazer? Mas não, ele clamou, ele suplicou. Deus respondeu a Moisés e disse: não esteja ansioso por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. É isso que Deus está te dizendo nessa noite. Coloca diante do altar do Senhor. Não te deixes esmorecer, não te deixes abater, não te deixes, queridos, afundar em meio às lutas e tempestades da vida.
O esquecimento da salvação de Deus no nosso passado leva à reclamação, às crises no hoje. Mas a fé em Jesus produz oração nas dificuldades diárias. É nesses momentos mais difíceis que nós nos curvamos e dobramos os joelhos. Ah, Senhor, eu não sei o porquê, mas eu sei que Tu estás comigo. Amém, aleluia. O segundo ensino para nós concluirmos: a vida no deserto nos ajuda a obedecer. Eu quero que você veja que a vida no deserto se destina a nos ajudar a obedecer. Se você observar nos versículos 25 a 27, você vai ver que apesar de todas aquelas lutas, Moisés ora e o Senhor lhe mostra um arbusto que torna boa a água amarga. Havia uma solução. E aqui, queridos, às vezes, quando algumas pessoas estão pregando sobre essa passagem, pode até fazer uma interpretação alegórica, dizer que aquele arbusto lançado nas águas amargas é a cruz que torna as águas amargas em boas. Outros poderiam passar por uma questão mais naturalística, que Moisés saiu procurando alguma coisa que pudesse fazer com que aquela água imprópria se tornasse boa. Mas, amados, eu quero crer que aqui sim existe um evento sobrenatural. É Deus agindo no coração, é Deus falando a Moisés. Glória. Deus dá a direção a Moisés para encontrar aquilo que é necessário para transformar uma água que não era boa, que era imprópria para o consumo, numa água potável, numa água doce. O Senhor indicou um arbusto. É uma palavra que vem da mesma raiz da palavra Torá. É interessante, queridos, porque a lei de Deus, o ensino, a sua instrução estão aqui representados. Quando a gente vê Moisés, nessa passagem, usa vários sinônimos para a palavra. Ele diz assim: as tuas leis, as tuas ordenanças, os teus mandamentos, os teus decretos. É a importância que a palavra de Deus tem nas nossas vidas. Se no primeiro momento Moisés clamou, Moisés suplicou, Moisés orou, aqui nesse instante a evidência da palavra de Deus. Moisés está recebendo a instrução do Senhor de dizer assim: olha, não se aparte da minha palavra, não se afaste do meu caminho, dos meus decretos, pois eu sou o Senhor que te cura. Quando o povo de Deus, queridos, obedece por fé, as águas amargas da sua jornada no deserto se tornam doces pela graça do Senhor, que é o nosso curador. Amém. Ele é Jeová Rafá, Ele é o médico dos médicos. Glória. Talvez você esteja enfermo da alma, talvez os seus sentimentos estejam em frangalhos, talvez seja uma enfermidade física, mas recorra àquele que pode trazer a cura à sua vida. Amém. Glória. A palavra de Deus diz que depois que eles passaram por todo aquele transtorno e que Deus lhes deu o livramento, a palavra de Deus diz que eles foram para Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Amados, a citação desses números não é uma coisa aleatória. Quando ele fala aqui de 12 fontes, ele se refere às 12 tribos de Israel. Amados, o cuidado de Deus, o detalhe em cada momento para com aquele povo. E hoje o Senhor diz que você é propriedade exclusiva dele. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ele tem cuidado para com a tua vida. Eu acho que muitas vezes nós lutamos com este princípio importante na vida cristã, em parte porque não queremos que nada obscureça as boas novas de que a salvação é um dom da graça de Deus. Às vezes, amados, nós ficamos receosos de parecer que estamos fazendo a obra de Deus por esforço próprio, por mérito nosso. Nós todos sabemos que a obra de Deus é pela graça, mas isso não quer dizer que não sejamos responsáveis por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, aquilo que Deus colocou nas mãos da Ana Dígia e do Wagner. Eles terão que dar conta sobre a vida de cada um dos irmãos, aquilo que Deus colocou sobre a vida daqueles que estão no ministério infantil, daqueles que cuidam dos cultos dos lares. Cada um de nós, amados, temos responsabilidade na casa do Senhor. Nós não somos apenas mais um no meio da multidão. Nós somos homens e mulheres comprados e lavados no sangue do Cordeiro. E nós fazemos diferença nesse mundo. Aonde Deus tem te colocado,
Deus tem te colocado como uma testemunha do Deus vivo, a ser um exemplo na escola, na faculdade, no trabalho, na tua família. Você não foi chamado para ser um agente secreto de Deus. Você foi chamado para ser uma atalaia do Deus vivo. A vida abençoada, queridos, a vida conduzida para pastos verdejantes e águas tranquilas. Esse é o propósito que todos nós queremos ter. Aquele povo não queria permanecer no deserto, aquele povo queria adentrar a terra de Canaã. Assim somos nós. Assim somos nós. Um dia estaremos na presença eterna do nosso Deus. Amém. Jesus diz lá em João capítulo 14, versículo 21: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me revelarei a ele. Amém. Você é um amado de Deus. Você não é um amaldiçoado do Senhor. Você é um amado de Deus. Lembre-se disso, querido. Quando o problema bater à sua porta, quando a dificuldade chegar até você, quando a luta quiser te envolver, lembre-se, o Senhor é contigo. Amém. O Senhor está ao teu lado. Amém. E Ele vai te conduzir em vitória. Ele não esqueceu de ti. Aleluia. Esse é o princípio que o povo de Israel estava aprendendo naqueles dias. E esse é o princípio que Deus quer nos ensinar nessa noite. Amém. Glória. Não olhe para a crise. Olhe para aquele que é maior que a crise. Amém. Não olhe para a dificuldade. Olhe para aquele que venceu a morte. Amém. Aleluia. Nada, nem ninguém poderá nos roubar este amor. É a promessa de Deus para as nossas vidas. Amém. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei das lutas que você tem enfrentado, dos problemas que você tem passado. Mas eu conheço que somos corações que perscrutam as mentes. Eu conheço aquele que ao longo de mais de 30 anos tem estado comigo, apesar dos meus erros e falhas. Ele tem sido meu Deus. Aleluia. E esse mesmo Deus está aqui nessa noite. Está contigo. Amém. Eu quero orar pela sua vida, mesmo que você se encontre. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor.